Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo aí. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre o Linux Slackware, né? O grande Linux Slackware. Eu vou dar alguns motivos aqui do porquê eu acredito que o Linux Slackware ainda é relevante em 2026. Vou falar um pouco sobre o tipo de usuário que eu acho que vai se atrair a utilizar o Linux Slackware, né? Falar um pouquinho ali sobre o gerenciamento de pacotes e, por fim, dar uma dica aí para a galera que se por acaso, né, se interessar, instalar o Slackware de uma maneira fácil, né, e com os pacotes de forma mais atual, mais atualizado aí, frente ao que a gente tem a outras distribuições aí em 2026, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o Slackware sim e o tipo de usuário, né, ao qual eu acredito que virá a se interessar por ele. Antes de mais nada, é importante dizer que o Slackware, né, por ser uma das distros mais antigas ainda em funcionamento, ainda em utilização e tudo mais, há algumas pessoas, né, até mesmo dentro do próprio mundo Linux e principalmente, por assim dizer, acredito que por isso o Slackware é uma distro meio que ultrapassada, né? Ainda segue padrões ali antigos de utilização, por exemplo, não usa o systemd, né? A gente usa o init, ainda usa várias configurações são feitas através de script, né? O gerenciador de pacote é um gerenciador de pacote antigo ainda, é o mesmo que se utilizava na década de 90. Existe aí algumas mudanças, né, que vem acontecendo ao longo dos anos, como por exemplo o tipo de pacote, mas são mudanças simples, mas não se mantém de acordo com algumas mudanças atuais que aconteceram em outras distros, né? Então por isso as pessoas tendem a acreditar que é uma distro ultrapassada. Mas aqui eu gostaria de deixar a mensagem que não, né? Eu vou demonstrar através de alguns fatos aí, a gente vai fazer uma análise objetiva do gerenciador de pacotes e tudo mais, e demonstrar que sim, o Slackware ele é bastante relevante e vocês poderão estar a utilizá-lo no ano de 2026 de forma plena, sem muitos problemas, e principalmente, né, pela filosofia Slackware, pela filosofia do sistema, sobre a forma de utilizá-lo e tudo mais, para que tipo de usuário, né, ele poderia estar sendo aí uma ótima distro. Já que a gente entrou nesse assunto, eu acredito, né, na minha opinião, que o tipo de usuário que vai se atrair pelo Slackware é aquele usuário, né, que gosta de administrar o sistema efetivamente, ou seja, ele não quer que o sistema diga a ele mensagens da qual há updates a serem realizados, ele não quer mensagens de que há softwares e pacotes que tem novas versões e tudo mais. Ele gosta de administrar manualmente, então ele vai atrás dos pacotes novos, ele vai determinar o que deve ou não ser atualizado, ele vai determinar se o kernel deve ou não ser atualizado, quando vai ser atualizado, né? E o que poderá ser atualizado, fazer algumas manutenções no sistema em relação a script. Isso vai ser determinação do usuário. Se você, né, é um usuário que gosta de administrar sistemas, então o Slackware é uma ótima pedida, principalmente porque você vai estar aprendendo muito com ele, tá? O Slackware te força a estudar Linux e a aprender sobre, porque para fazer alguma coisa você tem que se mover para isso, né? Você tem que ir atrás, você tem que desenvolver algum código, possivelmente algum script, ou mesmo, né, atualizar pacotes. Mas no fim das contas, se você gosta de administrar, esse é o tipo de usuário. Agora, se você tem aquela é mais hardcore, né? Gosta de ter os pacotes na última versão aí, o kernel na última versão e tudo mais. Para você, o mais indicado, né, são distros rolling release. Tem várias aí que são aquelas distros que se mantêm atualizadas a partir do momento em que o pacote é disponibilizado, né? Então eles têm um trabalho muito maior em relação à busca desses pacotes e tudo mais para fazer esse tipo de atualização. E hoje em dia, os senhores sabem, né, que quando eu estou falando pacotes, né, para a maioria dos casos hoje a gente está falando efetivamente pacotes do sistema, porque aplicativos, né, padrão aí de uso de desktop e tudo mais, a galera tá usando o Flatpak, e Flatpak ele tem a grande vantagem de ser universal, independentemente da distro, né? O pacote Flatpak a ser disponível e disponibilizado, qualquer sistema Linux, qualquer distro Linux vai usufruir da mesma versão. Então, coisas novas em relação a esse aplicativo, todos esses aqui, ó,
com exceção do Oracle VirtualBox aqui, é tudo Flatpak. Esse aqui é pacote, mas o resto é Flatpak. Então a gente pode estar simplesmente se mantendo atualizado com isso. Mas eu não estou falando disso, estou falando mais dos pacotes do sistema, né? E principalmente do kernel. Então vamos só dar uma breve introdução aqui no portal do site do Slackware. Vamos entrar aqui. Os senhores vejam que o Slackware hoje, né, está na versão 15.0. E se os senhores observarem aqui, a versão do kernel, né, 15.0 do sistema é a versão 5.15, um kernel antigo, porque hoje nós já estamos na versão 6.18. Então, à primeira vista, né, quando o usuário acessa o portal, você pensa, pô, esse Linux está muito parado no tempo, ele está há mais de anos, aí, mais de 2 anos no tempo. Mas na verdade não, o Slackware, né, ele detém a filosofia de que você deve fazer, né, aquilo que você acha o melhor. Essa versão aqui, se o usuário chegar aqui e baixar o Slackware, né, baixar a ISO e tudo mais, você vai receber exatamente a versão como ela foi lançada lá na época, na versão 15.0 com kernel tal. Se você utilizar de alguns softwares específicos, todos instalarem, né, perfeitamente, e os softwares, né, estiverem a ser utilizados de forma plena, então, ou seja, o Slackware já te deu aí um sistema estável, todos os pacotes já haviam sido testados anteriormente, e você vai poder estar utilizando ele na versão que ele está sem problemas. Se o teu workflow aí, né, se você for um cara que trabalha com Linux, você, né, espera. O que você espera? Você espera abrir o software, você espera executar o que você tem de fazer no software, que ele faça a execução da mesma forma, de forma plena, não dê crash, né, constante, e que o sistema, né, não te interrompa, não diga que há outras coisas a atualizar, não te force algum tipo de mudança devido a algo externo, não. Você quer executar o software, terminar o que tem de fazer e fechá-lo. É isso. Se você trabalha com Linux, você sabe exatamente que é assim que funciona. O melhor sistema operacional é aquele que você não sabe que existe. Você está executando o software, nada acontece por trás, você não recebe mensagem, o software sempre abre da mesma velocidade, não existe incompatibilidade com o hardware é o mesmo, o sistema operacional é o mesmo, ele não te pede atualização, não tem forçação hoje em dia, né, com IA e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo sobre IA aí, a minha preocupação sobre ela. Então esse é um sistema operacional que você sabe que é perfeito, é aquele que você simplesmente não nota que lá ele existe, né? Essa é a ideia do Slackware. Aqui na versão 15.0 com o kernel 5.15, se ele for perfeitamente usável para você, ótimo, você pode continuar. Entretanto, não significa que o Slackware está parado no tempo. Hoje em dia existe aí o Slackware Current, né, que é simplesmente um mirror mais atual, gerenciado pelo próprio Patrick, tá? O Patrick é o cara que iniciou a distro Slackware, ele é o fundador, né? Até hoje é o mesmo cara, é o mantenedor aí. Existem algumas pessoas que ajudam ele ali na manutenção dos mirrors e dos pacotes, mas ele por trás é o cara aqui. Então ele mantém um mirror do Slackware Current com os pacotes mais atuais, inclusive o kernel. Falando em kernel, vamos acessar aqui o portal do kernel, né? Os senhores notem que a última versão disponibilizada é a versão 6.18, né? E aqui estão a linha dos kernels estáveis em desenvolvimento e em utilização. Os senhores vejam que a última versão, né, do kernel de long term, que é aquele kernel que vai receber updates, né, por vários anos aí, é a versão 6.12. A versão 6.12, né, é exatamente a que o Slackware está utilizando hoje com o Slackware Current, utilizando os mirrors de updates dos pacotes. Então a primeira coisa que você já nota aqui é o seguinte: o sistema não está para trás. O kernel utilizado é o último kernel de long term. Por que você foi escolhido esse? Óbvio, porque os pacotes a serem atualizados no sistema, de outros pacotes em gerais, eles vão seguir ali o mesmo kernel. Se o kernel é de long term, então ele não precisa se preocupar, né, com mudanças que possam vir até acontecer em kernels posteriores, como 6.18 e tudo mais. Não, todos aqui, as atualizações que vêm para esse kernel é normalmente de segurança, de
correção de bugs, né? Algumas adições ali de módulos, ou mesmo correção de alguns, ou mesmo inativação e tal. Nada tão assim, gritante para atrapalhar um outro software de estar executando sua função. Então, com isso, você já nota que, sim, o Slackware está atual. Vejam, senhores, até que a última modificação realizada foi dia 11/1 de 2026, ou seja, recente. Assim como a última versão estável, também foi dia 11/1 de 2026. Provavelmente eles receberam o mesmo tratamento. Então, com isso, você já vê que, sim, o Slackware mantém o kernel atualizado. Se você quiser, essa é a grande chave. Você determina se você quer ou não que o seu kernel esteja mais atualizado, que os seus pacotes estejam atualizados através do gerenciador de pacotes. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Eu vou abrir aqui o terminal, vou logar aqui. E os senhores vejam que o Slack PKG, né, é o gerenciador de pacotes do Slackware. Então você tem as opções aqui de instalar, né, de procurar pelos pacotes, fazer o upgrade de todos os pacotes do sistema, instalar pacotes novos e tudo mais. Eu não vou entrar aqui em detalhes do Slack PKG, senão esse vídeo vai ficar bastante grande, tá? E não é exatamente a ideia do vídeo. É só mesmo para falar um pouco sobre o Slackware aí no ano de 2026, os tipos de usuários que poderiam vir a utilizar, e dar uma dica aí no final para a galera tá utilizando aí o Slackware e instalando de forma mais fácil. Mas eu vou executar aqui o seguinte comando: o Slack PKG upgrade/all. Com isso, ele vai ele vai listar todos os pacotes que eu tenho no sistema e vai ver quais estão disponíveis, né, para fazer o update. Vejam, senhores, que aqui está, ó, o kernel já está disponível para eu fazer o update aqui na versão 6.12.65, né? Que é exatamente a versão que está disponível aqui, já foi atualizada agora, dia 11/1. Porém, eu não atualizei. Se os senhores notarem aqui, eu vou abrir uma outra aba aqui, executar o Fast Fetch. E se os senhores verem aqui, eu estou na versão 6.12.64. Ou seja, eu estou com um patch aí atrás da versão do kernel. Mas já está disponível aqui, caso eu queira, né, instalar e fazer essa execução aí da instalação do kernel. Isso, né, é só um exemplo, poderia haver vários outros pacotes aqui para atualizar. A maioria dos pacotes, se você seguir o kernel current, eles já estão atualizados para a última versão. Por exemplo, o Mesa já está na versão 23, entre outros aí. Então, se você quiser manter o seu sistema atual dentro do Slackware, é sim possível. A ideia de que ele está parado no tempo é uma ideia falsa. Na verdade, não. Você pode mantê-lo atual. Mas a grande vantagem é justamente isso aqui. Eu não vou fazer essa atualização agora. Tá tudo funcionando perfeitamente. Eu provavelmente vou fazer no final de semana. Mas eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui. Os updates, né, através do Slack PKG, eles são quase sempre infalíveis. Assim, é difícil você ter problema com um upgrade de pacote através do Slack PKG. A última vez que eu tive foi há 2 anos atrás e foi um upgrade do ALSA, né, que é o controlador de áudio ali, e aí eu tive um problema com o meu hardware específico aqui. Mas foi isso. Fora isso, é muito difícil. Você é o tipo de gerenciador de pacote que você faz o upgrade e simplesmente dorme tranquilo, sabendo que nada aconteceu, não teve tanta diferença assim. A maioria dos pacotes são mudanças simples e tudo mais, e quando é grande também já foi testado. Então é um gerenciador de pacote seguro, apesar de antigo. Mas é importante entender que é isso. É antigo? Mas se está utilização é porque ele funciona. Essa é a ideia do Slackware. Você utiliza e faz o upgrade dos pacotes de acordo com o que você quer. Os softwares em utilização aqui são alguns gerenciadores de pacote antigo. A gente ainda utiliza o init, aí você tem que fazer scripts e colocar ali na pasta rc.d, por exemplo, entre outros lá, fazer edição. Mas isso é a ideia do Slackware, é que você faça, né? Você determina se vai fazer, quando vai fazer, se poderá vir a fazer ou não, você decide. Falando um pouquinho rapidamente sobre o init ali, por exemplo, eu vou entrar aqui na pasta rc.d, onde tem alguns scripts lá, então eu vou dar um nano aqui,
rc.d rc.local. Veja esse script aqui. Esse script, né, de inicialização ali, ele executa após, né, a maioria dos scripts de inicialização centrais já terem ocorrido, né? E você adiciona algumas coisas ali. Por exemplo, eu tenho alguns aqui, né? Simplesmente para montar alguns discos, né? Remover um módulo ali do kernel, iniciar um daemon específico criado. E é isso, você faz, né, os seus próprios scripts aí, você adiciona alguns comandos simples de acordo com aquilo que você deseja, né? Isso é muito mais fácil, na minha opinião, do que o próprio systemd. Pode parecer, né, que é uma besteira, mas não é. Eu acredito que você utilizar o init para fazer esse tipo de coisa, os scripts char é muito mais fácil. Uma vez que você domina isso, né, você não tem problema, porque a forma de criar script ela é simples. Você só precisa entender como funciona. E existe um outro aqui também, que é o shutdown, que é simplesmente para você fazer os teus scripts ali na hora de desligar. Eu tenho um hardware específico aqui, né, que é um HD externo, que ele não desliga manualmente, de forma através do sistema. Então eu faço essa desligação, eu faço esse script para que ele desligue antes mesmo do sistema ter desligado, né, obviamente, para que execute de forma plena. E alguns outros scripts ali. Então você cria aquilo de acordo com as suas necessidades, né? O sistema não faz nada para você, você simplesmente vai lá e cria e determina o que você deve fazer. Esse é o tipo de usuário, né, para o Linux Slackware aí. Se você tem algum tipo de atração por esse tipo de ideia, vale a pena você estar utilizando aí. Agora, vamos entrar aqui na dica final, né, que é sobre você está instalando aí o Slackware de uma maneira simples e com os pacotes de forma mais atual, sem você precisar baixar lá do portal oficial. Eu vou deixar esse link aqui depois, tá? Mas aqui, por exemplo, nesse link, né, existe ele é mantido, né, pelo grande Macaroni aí. É um cara que ele vem seguindo o Slackware já tem muito tempo, ajudando a comunidade e tal. E ele faz um fork de alguns pacotes do próprio Allen Bob, quem é do meio Slackware sabe quem é o cara e tal, e ele gerencia esses pacotes, né, e deixa aqui uma ISO baseado na Live Slack criada, onde ele já tem aqui o KDE 6, né, na última versão atual do KDE, com os pacotes Slackware na última versão também, já atualizado, e com os mirrors já configurados devidamente para que você venha atualizar os seus pacotes aí dentro do Slackware, com tudo já pré-pronto ali. Você simplesmente executa o comando para fazer o update, você seleciona se você quer ou não fazer o update, mas os mirrors já estão vinculados a ele. Isso é uma grande vantagem, né, para a galera que quer testar o Slackware e já ter de cara assim o que tem de mais novo atualmente no sistema, para você ver se vale a pena funcionar com o teu hardware mais atual, né? Tem muita adição de novos drivers aí e controladores que vão sendo lançados ao longo dos anos, né? Então você tem tudo isso aí para você utilizar. Isso aqui simplesmente você vai baixar a ISO, né, e vai instalar aí, vai colocar no teu pendrive e vai instalar. Você pode fazer também instalação na tua máquina virtual para fazer teste e tudo mais. E você veja aqui, ó, que o último update, né, do arquivo subiu agora dia 21/12/2025. Há uma outra versão aqui com NWG, né, que foi lançado dia 8/1, agora em 2026. Aqui está o projeto do cara, tá, no GitHub. Aqui ele vai te explicar um pouquinho sobre quem ele é, o que ele faz. Ele diz aqui que ele faz um fork do Allen Bobs, né? E aqui ele deixa os links, ó, da qual onde ele está baixando todos os pacotes oficiais para fazer a sincronização dentro do Slackware e tal. Então a gente já está usando aí o KDE Plasma 6.5.4, tá? Uma coisa importante, o Slackware, né, ele detém como DE principal o KDE. Então se você gosta do KDE, é uma atrativa a mais aí para você. Você tem outras opções para você instalar aí com o Slackware, com alguns Window Managers, né, mais novos aí que a galera tá usando. Tem também, você também pode instalar. E tem até existe um mantenedor que faz um pacote com o GNOME também, GNOME mais atual, já deve estar na 49, também utilizando o Slackware ali. Não é oficial, mas é de mantenedores da comunidade, né?
Então assim, se você quiser estar utilizando o Slackware aí, se você se de alguma forma o que eu falei te deixou animado e tal, você gosta de ser administrador de sistema e fazer aquilo de acordo com a sua necessidade, eu acredito que sim, o Slackware é uma ótima distribuição para você estar utilizando aí em 2026, tá? É uma comunidade pequena, tá? Mas a documentação, eu diria o seguinte, a documentação que você lê na internet de 10 anos atrás vai funcionar hoje, porque o Slackware não tem tantas mudanças a nível de sistema como base tão grandes assim. O sistema funciona, é isso. O sistema funciona. E aí, é aquilo que eu falei. Você quer instalar o pacote? Abre aqui a loja do Discovery, né? Se for um software mais simples, você vai encontrar tudo aqui através do FlatHub. Então você não tem problema. Para quem? Para esse tipo de software aqui, né? Softwares de cunho mais simples e de diário, você vai manter-se atualizado, tão qual você estaria, por exemplo, dentro do Ubuntu, né? Do Fedora, entre outras distros aí. Não precisa ficar com receio de que, não, estou ficando para trás. Não, não está, entendeu? E para outro software específico e pacote do sistema, você simplesmente vai atualizar de acordo com a sua necessidade aí. Então, é isso, eu gostaria de deixar essa mensagem aí para a galera. Se quiser estar utilizando aí o Linux Slackware, é uma boa distribuição, tá? Existe a filosofia conforme eu expliquei, de utilização do sistema e tudo mais. Seria bom, né, novos usuários estarem a entrar aí na comunidade para estar utilizando o sistema. Se ele não fez o teu tipo, isso não é problema nenhum. Existe várias outras distros aí para você estar utilizando. O importante, né, é a galera estar utilizando aí o Linux, independentemente de qual distribuição. Se for para o Slack, melhor ainda, mas se não, outras distribuições não tem problema, tem várias aí, todas são muito boas, né? Algumas tem alguns problemas mais críticos aí, na minha opinião, outras não, mas enfim, você vai poder estar utilizando aí de forma simples. E com esse link aqui, tá? Eu vou colocar ele aí no comentário fixado para a galera, beleza? Valeu, galera, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo e até a próxima.